Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre a análise econômica de projetos. Bem, a análise econômica de projetos corresponde a uso de técnicas de análise e avaliação de projetos de investimento com o objetivo de se poder responder se determinado projeto é economicamente viável ou não, economicamente interessante ou não para o seu grupo de financiadores ou sócios. Bom, a análise econômica de projetos se baseia em grande parte em técnicas que têm como origem a matemática financeira. Ela se baseia na comparação dos fluxos de caixa de entrada e saída para o caixa da empresa. E os livros de finanças normalmente propõem a construção do chamado fluxo de caixa do projeto, ou fluxo de caixa incremental do projeto, ou mesmo fluxo de caixa livre do projeto. E esse fluxo de caixa incremental do projeto, ele corresponde às projeções de que forma, em que momentos, em que magnitude o projeto vai aumentar o caixa da empresa, vai diminuir o caixa da empresa. Então, o que se avalia, na verdade, são os incrementos. Incremento de entrada, incremento de saída. Tá? E esse fluxo de caixa do projeto, o fluxo de caixa incremental do projeto, normalmente se divide em três componentes. O fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimentos e desinvestimentos em ativos de longo prazo, também conhecido como fluxo de gastos de capital, e o fluxo de capital de giro. Bom, o fluxo de caixa operacional, que nós vamos ver aqui nesse exemplo, corresponde à projeção da capacidade do empreendimento do projeto em aumentar o caixa da empresa a partir das suas operações. Bom, eu vou exemplificar aqui a partir desse pequeno exercício. Um grupo de pequenos empreendedores está avaliando investir na fabricação de mochilas para camping. Segundo os estudos preliminares, seria necessário um investimento de R$600 mil em maquinário, cuja vida útil alcançaria 10 anos. Ao longo deste ano, estima-se que as vendas anuais seriam de 15 mil unidades, ao preço unitário de R$80. Os custos operacionais variáveis unitários são estimados em R$45. O empreendimento resultaria em custos operacionais fixos anuais de R$50 mil, excetuados as despesas de depreciação e amortização. A depreciação anual do maquinário seria de R$60 mil. Elabore o fluxo de caixa operacional do projeto. A alíquota de imposto de renda de 34%. Bom, considere que todos esses valores são hipotéticos, são fictícios. O fluxo de caixa operacional pode ser construído inicialmente a partir das projeções das receitas operacionais que o projeto está prometendo. Então, vou aqui começar a esboçar o fluxo de caixa operacional desse projeto, jogando aqui as receitas operacionais. Observe que nesse exercício, nesse problema aqui, estima-se que ao longo de 10 anos os resultados serão os mesmos. Os resultados serão os mesmos para o ano 1, para o ano 2 e assim por diante, ao longo de 10 anos. Tá? Então a gente começa sempre com a modelagem de um caso simples, que na vida real as coisas são um pouco mais complicadas. Então vou colocar aqui o fluxo de caixa operacional de um dos 10 anos. Então, por exemplo, as receitas operacionais corresponderão à geração de um faturamento associado à quantidade estimada de 15 mil unidades por ano, vezes o preço unitário que está estimado em o preço R$80. Então as receitas operacionais anuais estão estimadas a este valor aqui. Deixa eu fazer uma formatação. Número separadores. Bom, então a receita operacional anual está estimada em R$1.200.000.
Os custos operacionais eles podem ser separados em custos fixos e custos variáveis. Os custos operacionais variáveis são aqueles tipicamente associados aos gastos com mão de obra direta e com materiais. É que esses custos operacionais variáveis eles podem ser calculados de forma bem simples. São os custos operacionais variáveis. Eles vão corresponder à quantidade anual que está estimando vender, 15 mil unidades, vezes o custo variável unitário que está sendo estimado em R$ 45. Então, esta é a estimativa de custo operacional variável a cada ano. Também temos os custos operacionais fixos, que são aquelas despesas, aqueles custos que vão existir mesmo que o volume de operações de vendas esteja no patamar muito baixo. Ok? Vamos a eles. Custos operacionais fixos. E esses custos são estimados a cada ano ao valor de 50 mil reais. 50 mil reais. Ok? Vamos aos custos operacionais fixos. Nesses custos operacionais fixos, não está incluso o custo de depreciação ou de amortização. O custo de depreciação corresponde ao custo de se utilizar uma capacidade instalada, por exemplo, aqui um conjunto de equipamentos que vai ser adquirido e vai ter uma aplicabilidade, uma utilizabilidade por 10 anos. Então, esse equipamento, esse maquinário, ele vai sofrer um desgaste estimado de 10 anos, por um horizonte de 10 anos. Então, nós podemos tratar esse gasto, esse desgaste a cada ano, como uma despesa denominada de depreciação. Vou colocar aqui essa despesa, depreciação anual, que vai corresponder ao valor de aquisição do maquinário dividido por 10 anos. 600 mil dividido por 10 anos, 60 mil. Uma depreciação anual vai ser de 60 mil reais. Okay? Observe que essa despesa, esse custo de depreciação, ele corresponde simplesmente a dividir o valor de aquisição do maquinário pelo horizonte de uso, pela estimativa de utilizabilidade do maquinário. Esse custo ou despesa, diferentemente dos demais que apareceram acima, não saem do caixa, não são desembolsáveis, não precisamos pagar esse custo a ninguém. Ok? Então, vamos verificar que isso vai influenciar no fluxo de caixa do projeto. Bom, a partir das receitas operacionais, os custos operacionais fixos e variáveis, incluindo a depreciação agora, nós podemos calcular o lucro operacional, estimar o lucro operacional em bases anuais. Este lucro operacional vai corresponder às receitas operacionais, menos custos operacionais variáveis, menos custos operacionais fixos, menos a depreciação, que também é um custo operacional fixo, só que não sai do caixa, não é desembolsável. Então, nós estamos estimando um lucro operacional a cada ano de R$ 415 mil, antes do imposto de renda. Se um determinado projeto aumenta o lucro de qualquer entidade, é necessário estimar a partir desse lucro o imposto de renda. Vamos ao imposto de renda. E vamos trabalhar com a alíquota trivial de 34%, que na verdade corresponde ao imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. É uma alíquota bastante utilizada nos livros de finanças. Então, o nosso imposto de renda vai ser de 34% sobre o lucro operacional. 141.100. Bom, deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte, né? O lucro operacional diminuído do imposto de renda vai dar origem ao lucro operacional líquido. Lucro operacional líquido.
que vai corresponder a esse exercício. Então, lá, 415 mil menos 141.100. Bom, o que temos até agora é o seguinte. O projeto está prometendo, se todas as estimativas se transformassem em realidade, o projeto está prometendo aumentar o lucro operacional líquido do grupo empreendedor em 273.900 a cada ano. Ok? Bom, a análise econômica de projetos se utiliza de diversas técnicas que são aplicadas sobre fluxo de caixa. Então, nós temos que identificar aqui, em termos de lucro operacional líquido, temos a estimativa de 273.900. Mas em termos de fluxo de caixa, observem que as receitas operacionais, a estimativa é que elas sejam recebidas e entrem no caixa. E os custos operacionais variáveis sejam pagos, saem do caixa. Os custos operacionais fixos também. Mas a depreciação não. A depreciação é um fluxo de caixa, não. É um custo operacional, diferentemente dos demais, que não é fluxo de caixa, não sai do caixa. Mas eu utilizei esse valor de 60 mil para o cálculo do lucro operacional, diminuindo o valor do lucro operacional. Com que objetivo? Diminuição do imposto de renda. Esse cálculo se baseia em princípios contábeis e no atendimento à legislação fiscal, que permite que diminuamos o cálculo do lucro operacional a partir da dedução da depreciação. Então, por exemplo, observe que o imposto de renda está projetado em base anual de 141.100. Se nós não subtraíssemos a depreciação, o imposto de renda seria ligeiramente maior. Então, para fins de economia fiscal, nós podemos diminuir o cálculo desse lucro operacional subtraindo da despesa de depreciação, custo de depreciação. Mas no cálculo do fluxo de caixa operacional, temos que considerar que essa depreciação não sai do caixa, todos os outros custos saem, e a receita entra no caixa, assim é que se espera, né? Bom, o artifício que fazemos para transformar a projeção de lucro operacional líquido em fluxo de caixa operacional é bem simples. Readicionamos a depreciação, já que ela foi subtraída nos nossos cálculos e não é fluxo de caixa de saída. Lançamos a depreciação até agora só para diminuir o cálculo do outro fluxo de caixa, o último fluxo de caixa aqui, que é o imposto sobre a renda, que sai do caixa da empresa. Então, para transformar o lucro operacional líquido em fluxo de caixa operacional, simplesmente readicionamos a depreciação a esse lucro operacional líquido e chegamos finalmente ao fluxo de caixa operacional, que no nosso caso vai corresponder a 273.900 mais 60 mil. Está aqui o nosso valor de fluxo de caixa operacional. Então, esse projeto está prometendo a cada um dos 10 anos de operação aumentar as receitas ou gerar receitas novas de 1.200.000, gerar custos operacionais variáveis de 675, fixos de 50 mil, gerar um custo, uma despesa de depreciação de 60 mil, que não sai do caixa, em consequência, gerar um lucro operacional de 415 mil e o imposto sobre a renda de 141.100. Finalmente, esse projeto está prometendo gerar um lucro operacional líquido, ou seja, pós-imposto de renda de 273.900 e um fluxo de caixa operacional de 333.900. Isso significa que, como resultado das operações, o empreendimento está prometendo aumentar o caixa do grupo empreendedor em 333.900 a cada um dos 10 anos. Ok? Então paramos por aqui. Temos o fluxo de caixa operacional do projeto. Um abraço.